Com certeza vai ter mudanças, viu, Alex? Boa noite a você, também ao Odante, a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. Bom início de semana para a gente. Olha, oficialmente esse encontro entre o relator lá na Câmara, o Agnaldo Ribeiro, e o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, foi uma cortesia por causa da aprovação do texto lá na Câmara dos Deputados. Mas nos bastidores, o que se fala é que Geraldo Alckmin quer saber sobre as últimas mudanças que foram feitas no texto antes da aprovação na semana passada. A principal mudança foi a respeito do destaque do Partido Liberal, que foi uma sugestão de alteração no texto base. Esse destaque muda o sistema de tributação em relação ao setor de indústria da região norte e também da região nordeste. Alckmin quer falar justamente sobre essa mudança feita de última hora, que afeta diretamente o ministério dele. Quer saber se há alguma oportunidade de mudar no Senado Federal ou se pode passar do jeito como está. Agnaldo Ribeiro evitou dar detalhes dessa reunião, mas muito provavelmente o governo federal quer dar uma mexida nesse destaque que foi aprovado e sugerido pelo Partido Liberal lá na Câmara dos Deputados. De qualquer forma, Geraldo Alckmin disse que o texto já está bastante definido, está bem redondo e que não deve sofrer mudanças significativas lá no Senado Federal. Ele disse que está bastante otimista com a reforma que foi aprovada na Câmara. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente. Já foi para o Senado, bastante redondo, agora são pequenos ajustes no Senado, e é uma reforma que eu diria que traz eficiência econômica. Essa é uma reforma que pode fazer o PIB crescer, atrair mais investimento, embora ela não seja aplicação imediata, mas você precifica, quer dizer, você antecipa os ganhos da reforma. É o primeiro passo para sairmos do manicômio tributário. Bom, essa então foi a fala do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele já confirmou, assim como toda a equipe econômica e a base aliada lá no Senado, que há sim uma expectativa de mudança no texto, mas pequenos ajustes. Por ter alterações, o texto da reforma tributária vai voltar para a análise da Câmara dos Deputados, até que as duas casas entrem no consenso e não façam nenhuma alteração. Batido esse martelo, então o texto vai para a promulgação, que é feita pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Agnaldo Ribeiro, sobre a reunião de hoje com o Alckmin, não quis dar muitos detalhes. Ele falou rapidamente com a imprensa, mas confirmou que a equipe do governo federal vai continuar mantendo diálogo com os parlamentares lá do Congresso. Vamos ouvir o que disse o relator da proposta na Câmara. Foi mais uma palavra de reconhecimento, né, pelo trabalho na relatoria, parabenizando por uma reforma tão difícil de se aprovar no Brasil, num momento tão importante para o nosso país. Ainda tem muitos pontos onde há muita especulação equivocada, inclusive com relação ao texto, e é o nosso papel esclarecer. Bom, agora a conversa está lá no Senado Federal. Nos corredores, os senadores eles começam a se movimentar para a escolha do relator do texto lá no Senado. O nome mais cotado é de um parlamentar daí do estado do Amazonas, o senador Eduardo Braga, do MDB. Mas um outro nome também pode ser escolhido, que é de Otton Alencar, do PSD da Bahia. Os dois nomes são os mais cotados porque eles fazem parte do Centrão e têm capacidade de articulação tanto com a base aliada quanto com a oposição do governo. Essa oposição no Senado é bem mais enfraquecida. Outros nomes, como Davi Alcolumbre e Efraim Filho, também entraram nessa lista. O governo federal e a base aliada quer a confirmação já nessa semana, isso para começar a conversar com os senadores, com o relator, começar a discutir articulações políticas, mas muito provavelmente essa confirmação de Rodrigo Pacheco deve ficar somente para agosto, que é quando eles voltam do recesso parlamentar. A gente vai seguir acompanhando. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.